Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marília do Foca na Fono. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, aproveita e se inscreve aqui agora, compartilhe com os seus amigos. Você pode ver que nós damos muitas dicas para pais, professores, terapeutas atuarem na escola, em casa ou na clínica com crianças. E com certeza você tem alguma criança por perto. Então nós vamos falar sobre o desenvolvimento da fala, da linguagem, questões relacionadas à inclusão escolar, a parte psicopedagógica, ao desenvolvimento infantil, alfabetização. Então não perca tempo. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre alfabetização. Estou com algumas cartelas aqui que eu vou explicar para vocês, mas como que funciona, para que serve? É indicado para crianças que já sabem ler e escrever. Escrevem algumas palavrinhas e estão aprendendo a formar frases. Isso deveria já acontecer no segundo ano escolar. A gente espera que na metade do segundo ano as crianças, os alunos já saibam ler frases simples e começam a ler algumas palavras complexas, de sílabas mais difíceis um pouquinho. Então me acompanhe na continuidade desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar sequência de palavras. Com esse material a gente está usando o aumento de vocabulário, estimulando o aumento do vocabulário, trabalhando com questões relacionadas à sintaxe, à semântica, que é o vocabulário, e aprendendo com a criança, ensinando a criança a estruturar a ordem, a sequência que essas palavrinhas devem ter para formarem frases. Gostou? Se inscreva no canal, vem comigo que eu te explico. Vamos lá então, galera, cheguei aqui com as nossas frases que a gente deve pedir que a criança escreva de forma correta. Então a gente vai falar para ela, olha, aqui eu tenho algumas palavrinhas que juntas na sequência correta vão formar uma frase que qualquer pessoa consegue entender. A gente tem graus de dificuldades aqui, algumas frases mais longas, né? E aí, junto com a criança, dependendo do nível de apoio e de ajuda que ela precisa, você vai auxiliando a desenvolver a atividade, né? Então, por exemplo, o lugar estava muito frio. E olha que legal, ela vai pegar essa canetinha e vai escrever, né? O lugar estava. Gente, lembrando que a criança pode escrever com a letra que ela quiser, se o meu objetivo for trabalhar uma dificuldade de aprendizagem onde há uma resistência na execução das propostas, onde eu quero motivá-la, resgatar a autoestima. Ela pode usar a letra que ela se sentir mais confortável nesse primeiro momento. O que eu quero quando eu trago uma criança para um contexto clínico é que ela tenha vontade de aprender num primeiro momento, é que ela queira ir para a escola, sinta prazer em realizar as atividades e resgate a confiança em executá-las. Então, se eu já chego e aquela perguntinha de sempre, tia, com qual letra, né? Tia, pode ser a letra de forma, a letra caixa alta? Eu sempre respondo a letra que você sentir vontade, a letra que você quiser. Para mim, tanto faz, né? Porque é claro, pessoal, que quando eu tô num momento de um quinto ano, sexto ano, que eu quero trabalhar isso porque eu vejo que a criança tem condições, é outra coisa, né? Mas dificilmente os pacientes que chegam aqui, eu vou cobrar que eles façam esse tipo de letra, porque na maioria das vezes eles já têm um comprometimento maior e isso vai ser mais uma barreira para que eles consigam evoluir e sentirem vontade de aprender, tá bom? Então vamos lá, vou deixar para vocês agora, hein? Chama a molecada, chama os filhos, sobrinhos, netos. Vamos lá, galera, eu quero ver as crianças fazendo essas frases agora. A gente tem aí uma pista que é uma xícara, né? Então, lembrando que a gente só pode dar esse tipo de atividade para crianças que já estão alfabetizadas e que já consigam ler todas as palavrinhas para formar a frase, né? Porque eu já estou trabalhando num nível além. A criança vai estar começando a ser estimulada a formar frases, a compreender a estrutura, a sintaxe de uma frase, né? Então, eu vou misturar ali as palavras, essa é uma das estratégias, eu tenho várias, vou mostrando para vocês aos poucos. E junto com a criança eu vou ajudá-la a fazer atividade.
Vamos lá, galerinha, já conseguiram? Ó, o quente café muito está. Então, o que acontece? Eu sempre falo para elas, quem que é o principal dessa frase aí, né? Nisso a gente já vai trabalhando o sujeito de uma forma que elas nem estejam percebendo, né? O sujeito da oração. Então, quem será que é o principal componente dessa frase, né? Daí ela vai falar, café. Então vamos começar por ele, né? Então a gente pode até começar escrevendo pela criança ou ajudá-la. O café. E o que tem o café, gente? O café é o quê? Né? O café quente? Até poderia ser, né? Se eu for continuar outra frase de outra forma. O café... O que tem o café? O café está. Eu tenho uma outra estratégia que eu trabalho a composição, né? Sujeito, verbo, de uma forma indireta, sem a criança perceber. Eu tenho cada um de uma cor e eu sempre falo, você vai colocar sempre o vermelho primeiro, depois o verde, depois o azul. E na minha lista de palavrinhas, eu imprimi nessas cores artigo só dessa cor, substantivo só de outra e verbo só de outra, né? O café está... Vocês viram que eu começo a gravar uma atividade e já vou falando de milhões de outras, né? Porque, na verdade, as ideias não param de borbulhar na nossa cabeça, né? Quem é terapeuta sabe disso. O café está muito quente, muito bem, gente. Vamos aumentar o grau de dificuldade disso aí e pegar uma frase maior, que tenha mais palavras e seja um pouquinho mais complexa? Aqui, gente, já fica um pouquinho mais difícil, ó. Mãe limpa minha toda casa semana. Então, se eu pergunto para a criança quem é o sujeito nessa frase, ela pode não saber me responder, porque pode ser a mãe, pode ser a casa, né? Então, a gente vai, talvez, precisar dar uma ajuda um pouquinho maior. E aí, junto com ela, se ela começa com casa, por exemplo, você fala assim, mas o que tem em casa, né? Casa limpa. Às vezes elas começam assim, casa limpa, né? Mas o que tem a casa limpa? E aí você vai fazendo associações, né? Como que a casa fica limpa? Sozinha? Você vai inferindo, fazendo perguntas para que ela resgate informações dentro da frase e comece a elaborar hipóteses, entendeu? E olha que legal, a gente pode apagar também, né? Dessa forma. Tem um apagadorzinho, nada mais é do que um feltro. Gente, vocês podem fazer todo esse tipo de material em casa, do jeito que vocês quiserem. Nós estamos agora, Foca na Fono, investindo também em elaborar materiais, né, cientificamente embasados, tá? Então, por exemplo, olha que legal. A criança vai fazer a frase e você pode plastificar, né, dar a pista se quiser, se não quiser. Se for uma criança que sabe a letra cursiva, você pode redigir em cursiva, plastificar. Essa canetinha vende no Mercado Livre, na internet. Isso aqui nada mais é do que um feltro, você pode apagar com uma buchinha de banho que tem o mesmo efeito, né? Então é muito legal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha quantas cartelas a gente tem nesse material, com muitas frases para trabalhar. Geralmente você consegue usar durante uma sessão inteira, se é uma criança que tem uma disposição aí para fazer a mesma atividade, né? Geralmente eu intercalo sempre com uma brincadeira, às vezes no meio da atividade, às vezes eu faço para dar uma descansada, né? Então às vezes eu deixo para o fim, se eu vejo que a criança está rendendo bastante, mas ficam aí as ideias para vocês de dicas para trabalhar estruturação frasal com a criança. Lembrando também, gente, que é muito legal começar essa estimulação oralmente, né? Então, às vezes a criança não tem um vocabulário, um repertório significativo ou não tem criatividade mesmo, né? Então, eu faço, já vou falar de outra atividade, eu costumo sortear uma palavrinha, sabe o jogo Lince, que tem várias palavrinhas? Sei lá, vamos supor que eu dê tesoura para ela, palavra tesoura, né? E aí eu falo, ó, quero que você faça para mim uma frase com a palavra tesoura, né? Aí ela fala, tesoura, a tesoura corta. Eu falo, legal, a tesoura corta. 3 palavrinhas nessa frase. Vamos tentar aumentar? A tesoura, me fala alguma coisa sobre essa tesoura. Me fala uma característica dela, uma qualidade. E aí, se a criança não sabe me responder, gente, eu vou afunilando a minha pergunta, né? Que cor ela é? Ela fala amarela, eu falo, olha que legal, a tesoura amarela corta, aumentamos uma palavrinha,
né? E aí a gente fala assim, o que ela corta, né? A tesoura amarela corta o papel. São 6 palavras. Então, gente, é muito importante eu orientar a criança a fazer essas frases, primeiro oralmente, a organizar, a estruturar, buscar vocabulário, né? Aumentar o vocabulário, trabalhar o léxico e a sintaxe para depois passar para o papel, que tudo fica muito mais simples, ok? Pessoal, essas são as frases que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E inscrevam-se no nosso canal, a gente sempre vai postar. E compartilhe com seus amigos. Foca na dica, foca na fono. Até a próxima!